Estamos caminhando nas primeiras terras ocupadas pela agricultura e pecuária nessa área pertencente ao agreste do Rio Grande do Norte. Lá pelo século XVIII começaram a ocupar essas terras para a criação de gado e agricultura de subsistência e algodão. Sabe-se que essa área era uma área úmida e fértil. O que nós estamos vendo aqui, nesse terreno inclinado, um declive de 4 ou 5%, seria a aproximação com um riacho, um rio. Então a gente sabe e não precisa se aprofundar na informação que toda a água que bate aqui, água da chuva, ela tende a escorrer por gravidade para a depressão do terreno, a baixada, que é um riacho, um rio. E a humanidade, desde a civilização humana que nasceu na Mesopotâmia. Mesopotâmia significa entre rios, Rio Tigre, Rio Eufrates, Gion, Fison. Era uma área deserta ou desértica com relação à vida. Poucas plantas, poucos animais. Entretanto, entre os rios, uma várzea muito úmida e fértil, onde o homem se fixou e criou muitas cidades lá na Mesopotâmia, onde surgiu a civilização. O que significa dizer civilização é que o homem que existe há 1 milhão de anos, nômade, coletor, se alimentando e se mantendo do que a terra oferecia, naturalmente. 16 espécies de hominídeos desapareceram. E há cerca de 8.000 anos, o homem se fixou lá na Mesopotâmia, no Oriente Médio, na Ásia. Criou raízes, construiu seu lar, cultivou seu alimento, plantando e criando animais que lhe fornecia leite, carne, ovos, ou seja, pecuária. E esse homem se fixou lá na Mesopotâmia, segundo a história, que surgiu com o próprio homem, há cerca de 7.500 e poucos anos, junto dos rios. E afastado do rio era tudo deserto, não tinha plantas, não tinha animais, porque não tinha água.
Deserto nem sempre significa não ter água. Significa, na realidade, não ter vida. Ausência ou escassez de vida. E aqui nós estamos, então, numa área do agreste do Rio Grande do Norte, onde o homem se fixou ao redor desse riacho. Alguém não entende como é que alguém vem num ambiente desse e vai se fixando aqui e criar uma fazenda que virou uma cidade. Hoje, nesse líquido que escorre aqui, nesse riacho, não tem vida alguma, porque não é água doce, mas foi água doce. E a água doce, como a gente sabe, água no estado líquido, tem como única fonte as chuvas, aqui nessa área do Brasil. Enquanto lá na Mesopotâmia, os rios Tigre, Eufrates, Gion, Fison eram abastecidos pelo degelo das montanhas, que ficava distante de onde o homem se fixou. As nascentes do rio seriam nascentes com o degelo das montanhas. E aí essa água corria nos rios, trazendo água doce, que gera vida, o terceiro elemento da natureza. Aqui existia, portanto, e a gente viu ali, um riacho perene. Na época das chuvas, era abastecido pela água da chuva, que é muito abundante, acima de 1000 milímetros ao ano. Significa 1000 litros de água por metro quadrado, um dilúvio. E aí, essa água se infiltrava no terreno, ficava presa na raiz das árvores. E quando passava a chuva, essa água que ficava armazenada no chão era forçada a criar as fontes de água, que aqui era chamado de olho d'água, de modo que o riacho era perenes. E esse riacho que hoje a gente vê aqui, e que não tem vida, nenhum peixe, nem sapo, porque é salgada. E para quem não entende, essa água ficou salgada não foi por conta do cloreto de sódio, que também existe aqui nesses terrenos. Foi por conta do nitrato de sódio, que é o ácido nítrico. Então foi criada pela ação do homem. O ácido nítrico, o nitrato de sódio. O ácido nítrico é criado na atmosfera por conta da queimada de madeira verde. A fumaça sobe para lá e lá a partícula de fumaça vai aglutinando 3 ácidos. Aliás, 3 gases e forma o ácido nítrico. 3 gases da atmosfera que estão livres na atmosfera são aglutinados por conta da presença de substâncias da madeira queimada que vai para a atmosfera por intermédio do ar ascendente, por intermédio dos ventos, e lá se forma o ácido nítrico. E quando a chuva vem, reboca aquele ácido nítrico aqui para o chão. E alguém diz, mas se foi o homem que criou, como é que ele fez isso? Isso aqui era uma mata densa com pelo menos 300 elementos vegetais a nível de árvore e arbustos. Uma grande massa vegetal que podia chegar a 6.000 metros cúbicos de massa vegetal por hectare.
E o homem queimou tudo para poder abrir os campos de lavoura e de pastagem do gado. Essa madeira foi transformada em cinza, fumaça, fuligem, criando todos os ingredientes para que a terra se transformasse nessa situação que a gente está vendo aqui. Isso foi como se parecia com a lepra, rancenias. À medida que o homem ia destruindo, queimando a terra aqui, era como se um corpo humano estivesse sofrendo com rancenias e fosse perdendo parte do seu corpo, atacado pela doença. Aqui foi a lepra. A lepra, no caso aqui, seria a queima permanente de toda a massa orgânica vegetal que existia aqui. E aqui nós estamos vendo essa área sem nenhuma planta. É o salitre, o nitrato de sódio, de modo que quando a água da chuva bate aqui, a gente sabe que a água da chuva é água doce, ela vai arrastando parte desse salitre para o riacho por gravidade, e lá então tem água salgada, como é a maioria dos açudes aqui dessa área, por conta do salitre, do nitrato de sódio, e não por conta do cloreto de sódio somente. E a gente sabe que o sódio é um dos elementos que fazem parte do corpo de animal e vegetal. E à medida que foi tocando fogo na planta, alguns desses minerais, eles permaneciam inalterados. Outros, o calor consegue alterar a composição, mas o sódio ficava nas cinzas. E quando a água da chuva trazia o ácido nítrico da atmosfera para cá, para o chão, ele se unia. O ácido nítrico se unia ao sódio que estava na cinza das queimadas de madeira e formava o nitrato de sódio. Essa planta que a gente está vendo aqui parecendo uma grama é chamada de pirrichil. E ela é recheada com uma seiva absolutamente salgada. E ela só nasce onde tem o salitre. E por isso que ela existe também perto do mar. Aqui do Nordeste existe muito essa planta chamada de pirrichil, que só nasce onde tem salitre. Portanto, existe nas praias, na areia das praias do Nordeste existe essa planta. E o gado que come essa planta, chamada pirrichil, dá essa desinteria toda. Porque é salgada de matar. Ele não sustenta. E ao invés de o gado se alimentar, ele vai perdendo massa orgânica quando come essa grama, mesmo parecendo verde, por conta do alto teor de nitrato de sódio, que a planta se alimenta do nitrato de sódio. Então, se essa planta que se alimenta do nitrato de sódio, ao crescer o homem fosse tirando ela daqui, tirava o sal, tirava o salitre. E aí a terra ia ficando com menos salitre e ia criando outras plantas, porque a gente sabe que aqui existia centenas de espécies de plantas diferentes. E agora nós vemos duas, que é a algaroba, que é uma árvore que foi trazida de desertos secos e salgados, onde tem muito cloreto de sódio, nos desertos, porque não tem planta, as plantas são de uma massa vegetal insignificante, e foi trazido para cá a algaroba, e está aí ela se dando bem no salitre. E ao mesmo tempo, a planta pirrichil. Só tem duas espécies de plantas aqui, portanto. A algaroba já não se reproduz mais. Deve ser uma lei da natureza. Quando ela chega num determinado ponto, ela deixa de se reproduzir, ou seja, botar vagens com grãos. E por isso deixou de ser alimento para o gado, porque o gado
a forrageira do gado seria a vagem da algaroba com grão, inclusive adocicado. Portanto, muito bem aceita como alimentação. Ela já não se reproduz, ninguém vê mais nem uma vagem aqui. Apesar da planta estar verde, não existe vagem de algaroba, que seria o alimento do gado. E aí a folha, quando cai no chão, é folha muito miudinha e o gado não consegue, vamos dizer assim, comer, porque está enterrada inclusive no chão as folhas. E como a algaroba é uma planta de lugar salinizado, ao soltar essas folhas, certamente vai introduzindo das folhas o ácido nítrico. Porque não é possível que a planta tenha ingerido o nitrato de sódio por intermédio das raízes, o nitrato de sódio que está no chão, e não tenha esse nitrato de sódio no seu corpo, nos elementos do seu corpo, que são as folhas. Portanto, aqui nós estamos vendo essa área sem vegetação alguma, por conta do alto salitre que tem aqui, que é, inclusive, nocivo até mesmo para as plantas que são adaptadas a um certo teor de salitre, como é o caso da planta perrichil, que é uma espécie de gramínea, e da algaroba. A gente está vendo essa algaroba pelada porque tem um inseto que está comendo as folhas. Não é o gado. É o chamado bicho-pau, um gafanhoto. Bicho-pau, ô bicho-pau, tá se comendo a garoba, hein? Será que tu não vai morrer também da desinteria como acontece com o gado, que come o perrichil? E aí a gente tá falando isso porque isso aqui, como a gente disse, é como se fosse um câncer. Até nós tentamos comparar a lepra. Quando o ser humano é atacado por essa doença, vai perdendo parte do seu corpo, parte da carne. Aqui foi o que aconteceu quando o homem transformou essas terras que já foram úmidas e férteis em fogo, fuligem e fumaça, para poder abrir o espaço para colocar a sua lavoura de subsistência, que só podia plantar na época das chuvas, quando o chão estava molhado. E também colocar algodão, e teve uma época aqui que o algodão era a principal fonte de renda da agricultura. E criar gado, porque depois que o homem colhia a sua lavoura, essas terras criavam uma infinidade de plantas que fazem parte do menu da alimentação do gado bovino, principalmente gramíneas. E nós vamos encerrar esse nosso vídeo, porque nós vamos continuar em outro vídeo mostrando a transformação dessas terras que já foram as terras mais úmidas e férteis aqui, e hoje não serve para a agricultura, porque aí não, se você plantar milho, feijão, algodão, se nascer, se a semente germinar, mas ele não consegue se desenvolver por conta do alto teor de nitrato de sódio, que é estranho para essas plantas da lavoura.